Seguimos no assunto agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, pela legislação peruana, explicando isso, por que o ato de Castillo foi considerado uma tentativa de golpe? Ele achava que ia conseguir sair dessa bem, vitorioso? É, por isso que ele também dissolveu a justiça, né, que seria o árbitro desse ato dele. Mas o que a Constituição diz é o seguinte, é um sistema misto de presidencialismo e parlamentarismo, e se o Congresso não está aprovando as leis propostas pelo governo e ele não está conseguindo governar, ele submete uma moção de confiança ao Congresso. Aí, se o Congresso rejeita 2 vezes consecutivas, quando o Congresso rejeita, ele tem que desfazer o gabinete, nomear um novo primeiro-ministro, que nomeará novos ministros. Aí passa um tempo. Se ele não consegue governar de novo, submete esse voto e, de novo, ele não recebe a confiança, ele pode dissolver o parlamento, convocar eleições para dentro de 4 meses. Mas não foi isso o que ele fez e ele ainda por cima dissolveu a justiça, né? Exatamente porque a justiça diria, olha, a forma como você atuou não seguiu o rito. Então dissolveu a justiça e esperando provavelmente apoio das Forças Armadas, que não veio, né? O Comando Comum Conjunto das Forças Armadas e da Polícia não aceitou esse autogolpe, que é algo que foi criado lá no Peru mesmo, né, pelo Alberto Fujimori. Ele fez isso em 92 e teve o apoio das Forças Armadas, foi por isso que deu certo. Agora, a Dina Boluarte, ela foi, que era a vice dele, era do partido dele também, foi deputada pelo partido Peru Libre, e ela sofreu uma tentativa de inelegibilidade, de inabilitação na segunda-feira, por causa de uma outra história. No caso do Castillo é por corrupção, não diretamente ele, mas as pessoas no entorno dele, incluindo a cunhada dele, que foi condenada a 30 meses de prisão por corrupção, que é um problema endêmico no Peru, né? A Lava Jato peruana, envolvendo também a Odebrecht, envolveu todos os presidentes depois do Fujimori, que por sua vez também foi preso por corrupção no ano 2000, né? Ele perdeu o cargo por corrupção, depois foi condenado à prisão também por violação dos direitos humanos. Agora, a Dina... Desculpa, Lorival, por favor. Não, fala, Márcio, fala. Não, eu ia fazer uma interessante paralelo entre a nota do Itamaraty, reconhecendo já a nova presidente, Dina Boluarte, com a nota que o presidente eleito do Brasil, Lula, lançou na internet. Ele fala que acompanhou com preocupação os fatos que levaram à destituição do presidente do Peru, Pedro Castillo, e faz numa linha muito parecida, reconhecendo que que tudo foi encaminhado, o que aconteceu hoje. Neste momento, no Peru, a decisão do Congresso de destituí-lo pelo impeachment foi tudo encaminhado, segundo Lula, no marco constitucional. O que Peru e América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática. E Lula termina dizendo que espera que a presidente Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país. Lorival, por favor. Sim, e ela na segunda-feira sofreu uma ação de inelegibilidade ou de inabilitação no Congresso por ter feito uma decisão dentro de um clube privado e a Constituição proíbe a participação dela na direção de um clube privado, né? Só que isso não passou do nível da comissão, não chegou até o plenário, porque o cálculo que foi feito foi o seguinte: o parlamento peruano, ele é bastante dividido, assim, não é controlado nem pela oposição, nem pelo governo. Existe um chamado centro, que não é centro ideológico, mas que negocia com os dois lados. E aí não havia voto suficiente para inabilitá-la, porque havia o receio de que, se isso acontecesse, a presidência, depois do impeachment do Castillo, seria assumida pelo José Williams, que é o presidente do Congresso unicameral. E esse é de oposição de direita, então a esquerda não apoiou isso. Agora, depois de 2 tentativas, realmente antes a esquerda não estava apoiando o impeachment do Pedro Castillo, mas as evidências foram se avolumando. O ex-diretor de inteligência nacional afirmou
afirmou numa entrevista à TV Pan-Americana que avisou o Castillo de que havia muita corrupção no entorno dele, o Castillo não fez nada. Então, diante disso, hoje reuniram votos suficientes, mas desde que ficasse a Dina Boluarte. Agora é uma incógnita saber se ela conseguirá governar, né? Porque a Constituição facilita muito o impeachment. É um procedimento de voto de maioria simples, faz o impeachment no Peru. Então, ela teria o mandato até 2026, mas pode ser que ela sofra impeachment, pode ser que ela dissolva o parlamento e aí haja novas eleições. Então, tudo isso vai depender aí de como ela vai lidar com o Congresso, mas a instabilidade continua, Márcio. Muito obrigado, Lorival Santana.